Vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história da tecnologia. É uma pergunta que ficou sem resposta por décadas. Por que a história fez tanto esforço para apagar as mulheres que literalmente construíram o primeiro computador? Tudo começa aqui, olha só. Ano de 1946, o mundo conhece o ENIAC, o primeiríssimo supercomputador eletrônico. Uma máquina gigantesca, de 30 toneladas, que prometia mudar o futuro. Nas fotos oficiais, só se falava dos engenheiros, os homens que o construíram. Mas ali, no meio daquele mar de fios e painéis, estavam essas mulheres, cujos nomes e contribuições foram simplesmente varridos da história. E o pior, por quase 50 anos, quando alguém perguntava quem eram essas mulheres, a resposta era essa aí, inacreditavelmente depreciativa. A pesquisadora Kathy Kleiman chegou a ouvir de um historiador que elas eram como modelos de geladeira, sabe? Apenas um enfeite para a máquina parecer mais bonita na foto. Esse absurdo virou o mito oficial. Mas a verdade era muito mais complexa e revolucionária. E essa é a questão que guia a nossa análise de hoje. Seriam elas meros adereços para a foto? Ou as mentes brilhantes que deram vida à máquina, as verdadeiras arquitetas do software? Para a gente entender o que aconteceu de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A chave para desvendar esse mistério todo está numa época em que a palavra computador significava algo completamente diferente do que a gente pensa hoje. Pois é, antes de ser essa caixa de metal e silício, computador era um cargo, uma profissão. E essa profissão, que exigia diploma em matemática e uma capacidade de cálculo absurda, era predominantemente feminina. Elas eram a força por trás de tudo, calculando desde tabelas de marés até trajetórias de mísseis. Agora, o que é fascinante olhar nessa tabela é como o status desse trabalho foi mudando. O que começou lá atrás como uma colaboração científica super respeitada, conforme foi sendo associado a mulheres, foi reclassificado. Virou trabalho clerical, temporário e, no auge da Segunda Guerra, subprofissional. A habilidade exigida era a mesma, mas a percepção e o prestígio, despencaram. E foi exatamente desse grupo de computadores humanos, que eram super qualificadas, mas subvalorizadas, que o Exército dos Estados Unidos recrutou 6 mulheres para um projeto ultra secreto. Um projeto que iria, sem que ninguém soubesse na época, inventar a programação moderna. Os nomes delas merecem ser ditos e lembrados. Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty Snyder, Marlene Westcott, Ruth Lichterman e Frances Bilas. Elas foram as primeiras programadoras de um computador moderno em todo o mundo. Agora, pare e pensa no tamanho do desafio. Não existia o conceito de software. Não tinha nenhuma linguagem de programação, nada de Python, Java, nada disso. Elas receberam só os diagramas da máquina e uma ordem. Descubram como isso funciona e façam essa coisa calcular trajetórias de mísseis. Elas tiveram que inventar a própria noção de programação, ali, do absoluto zero. E elas inventaram. Conceitos que são a base de toda a programação até hoje nasceram ali, com elas. Elas criaram as subrotinas para otimizar o trabalho, elas desenvolveram o que hoje a gente chama de breakpoints para achar erros no código e, o mais impressionante, elas dominavam o hardware tão bem que conseguiam apontar qual dos 18 mil tubos de vácuo da máquina tinha queimado. Essa citação da Jean Jennings Bartik resume tudo. A intimidade delas com o ENIAC não era nada superficial. Elas eram as verdadeiras mestras da máquina, superando no diagnóstico até mesmo os engenheiros que a construíram. Elas eram a ponte viva entre o problema e a solução. Então, a gente chega no ponto central. Se o trabalho delas foi tão fundamental, por que elas se tornaram invisíveis? E a resposta não é um simples esquecimento. Foi uma arquitetura de apagamento, uma série de mecanismos que trabalharam juntos para isso acontecer. E essa comparação aqui ilustra brilhantemente essa desconexão. De um lado, a realidade, um trabalho intelectual super complexo de inventar algoritmos. Do outro, o que a mídia vendia, a imagem de uma máquina mágica que pensava sozinha. O trabalho delas foi deliberadamente escondido e elas transformadas em modelos. Os motivos são vários e bem sistêmicos. A cultura da época valorizava o hardware, o trabalho duro, masculino, e desvalorizava o software, o trabalho suave, feminino. O trabalho delas foi classificado como administrativo, não como científico. Para se ter uma ideia, no começo elas nem tinham autorização para entrar na sala e ver a máquina. E o símbolo final dessa exclusão: não foram convidadas para o jantar de gala que celebrou o sucesso do projeto. O projeto que só funcionou por causa delas.
Esse fenômeno todo tem até um nome, é o efeito Matilda. Essa tendência histórica de dar o crédito das descobertas de cientistas mulheres para os colegas homens delas. O que aconteceu com as 6 do ENIAC é um exemplo de livro, que se junta a casos de gigantes como a Rosalind Franklin na descoberta do DNA e a Lizzie Meitner na fissão nuclear. E aqui vem a grande ironia da história. Quando o mundo finalmente se deu conta de que programação não era um trabalho secundário, mas sim a alma da computação e algo extremamente lucrativo, o campo foi deliberadamente remasculinizado. Essa linha do tempo mostra a mudança de uma forma gritante. Nos anos 60, a revista Cosmopolitan ainda vendia a programação como a carreira ideal para as computer girls, as garotas do computador. Mas aí, nos anos 70 e 80, com a tal da profissionalização, surgiram testes de aptidão que buscavam perfis meio antissociais e o marketing dos computadores pessoais foi direcionado quase que exclusivamente para meninos. Foi aí que nasceu a imagem do geek que a gente conhece hoje. Essa história toda poderia ter se perdido para sempre. Isso se não fosse por uma pessoa que se recusou a aceitar a narrativa oficial que tinham contado para ela. Katia Kleiman, a mesma que ouviu que elas eram modelos de geladeira, passou mais de 2 décadas numa busca incansável. Ela foi atrás, encontrou as programadoras que ainda estavam vivas, gravou as histórias delas e criou o ENIAC Programmers Project para garantir que o mundo soubesse a verdade. Foi uma jornada longa, viu? Do apagamento total em 1946, passando pelo início da pesquisa da Kleiman em 86, até o primeiro reconhecimento formal em 1997, mais de 50 anos depois. A história completa só foi devidamente documentada e publicada em 2022. É muito tempo. E por que isso importa tanto hoje? Porque a história que a gente conta molda o nosso presente. Ao esconder que o software nasceu como um campo feminino, gerações e gerações de mulheres foram privadas de modelos de referências, o que ajudou a construir aquela ideia de que computação é coisa de homem. A atual falta de mulheres na tecnologia não surgiu do nada, ela foi construída. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. A história das 6 do ENIAC foi resgatada, contra todas as probabilidades. Mas isso faz a gente pensar, quantas outras mulheres, em quantos outros campos da ciência e da tecnologia, continuam invisíveis, só esperando que alguém se recuse a aceitar a versão oficial da história?